Para quem quer saber sobre a condição da água, há um programa chamado Conexão Água. Se vocês colocarem num buscador de internet, vocês vão chegar. É possível a gente ver os parâmetros de água dos municípios, ao menos aquilo que foi colhido, né? Os dados que foram coletados. Então, a água, né? O que acontece? Vou dar um exemplo muito claro de como é que os agrotóxicos eles circulam na água. Hoje, os ursos polares estão contaminados com agrotóxicos. Como é que os ursos polares podem estar contaminados com agrotóxicos se não há agricultura desenvolvida, né, no Polo Norte ou nas áreas, né, polares? Isso não é possível. Como é possível que eles estejam contaminados? Justamente porque a água é o principal meio, digamos, de dispersão. Dispersão talvez não seja, eu vou usar uma palavra mais simples. É o principal meio por onde esses agrotóxicos vão circular. Então, é isso que acontece, eles não desaparecem. Acho que é importante, que bom que você tocou nisso, Azenha, porque os agrotóxicos, eles não desaparecem do ambiente, eles são persistentes. Então, por isso, esse exemplo do urso polar é um ótimo exemplo para a gente saber que eles não desaparecem, tanto é que eles estão nos corpos dos ursos, porque eles ficam na gordura humana, uma grande parte dessas substâncias, os organofosforados, especialmente, eles ficam na gordura humana, por isso que eles estão no leite materno, por isso eles estão nos corpos dos ursos polares. E um outro exemplo que eu posso dar é o caso do Vietnã. Os Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, utilizou uma substância que todo mundo conhece, eu acho que se chama agente laranja, e hoje, o segundo agrotóxico mais vendido no Brasil, 2,4-D, ele é uma derivação desse agente laranja. Até hoje, no Vietnã, tem crianças, gerações depois, nascendo com malformação fetal em função disso. Larissa, eu fui para o Vietnã e eu fiz essa reportagem. Eu fui fazer uma reportagem para a TV Record, fiz uma série no Vietnã. Uma delas era isso, eram crianças com retardo mental causados pelo agente laranja. Isso, até hoje. Então, as pessoas poderiam pensar, é a geração que está exposta. Não é só a geração que está exposta, acho que é importante que a gente saiba isso. A professora Silvia Brandalize, da Unicamp, ela traz um dado muito interessante. Ela diz, olha, as crianças que desenvolvem, tem casos de câncer que foi identificado no útero da mãe. A mãe grávida fez ultrassom e o bebê, o feto, teve o câncer identificado. Então, essa exposição, acho que é importante que a gente saiba isso, essa exposição que a gente está sofrendo, ela não desaparece, ela vai passando de geração em geração. Então, e a água, por exemplo, eu me lembro dos dados do município de Camboriú, em que havia muitos agrotóxicos na água, e o município de Camboriú tem 70% da sua área preservada com florestas ainda. Então, é um problema da maior gravidade que atinge o Brasil inteiro. Então, por exemplo, o Pantanal mesmo, né? Ele não está sendo cultivado com soja, no entanto, os animais eles estão sendo contaminados. Então, a água, o cerrado é o ambiente mais contaminado pela produção dessa agricultura intensiva, né? E o Cerrado é o berço das bacias hidrográficas no Brasil. Então, obviamente que esse problema ele não está restrito aqui. Assim como, por exemplo, os indígenas do Xingu, né? A gente vê uma imagem aérea, a gente sabe que, vendo a imagem aérea, a gente sabe qual que é a área indígena, porque é a área que está preservada. No entanto, eles estão sendo afetados em função do que está acontecendo nas cabeceiras. Então, aquilo que acontece a montante vai, né, vai impactar toda a bacia hidrográfica. E as bacias todas, a verdade é que as bacias hidrográficas no Brasil, elas estão contaminadas por agrotóxicos. Então, é grave, porque os nossos filtros não... obviamente que eles não eliminam essas substâncias, os agrotóxicos e não só, né? No caso de nós, né, das pessoas que vivem nas grandes cidades, também tem os fármacos, tem várias formas de contaminação, além dos agrotóxicos, mas, enfim, os agrotóxicos, eles estão presentes na água, e isso é da maior gravidade, porque, para mim, eu tenho usado essa expressão, eu entendo que a população brasileira ela está cronicamente exposta a essas substâncias, mesmo aqueles que não estão lidando com a agricultura, mesmo aqueles que não estão vivendo próximos às áreas agrícolas, de alguma forma a gente está cronicamente expostos, seja por meio da água que a gente consome, dos alimentos, que é isso, quando a gente fala em agrotóxico, a gente pensa, bom, os alimentos, mas não são só os alimentos, a água também está
contaminada. E só última coisa assim importante para dizer sobre a água, a gente tem limite estabelecido para cerca de 20 substâncias na água, de agrotóxicos. Então, outras tantas substâncias a gente sequer tem limite estabelecido, o que significa que não são checadas. Então, é um verdadeiro... É difícil dizer sem usar um adjetivo, né? É como se a gente estivesse se matando, né? Como se a gente estivesse... Porque a gente simplesmente não sabe o que acontece com a água no país. A gente sabe a respeito de 20 substâncias, mas isso não chega nem aos pés de uma realidade de mais de 400 substâncias autorizadas, né? Você acha que talvez seja uma negligência, então, do Estado também, não? E não... Bom, obviamente que o Estado tem sido... tem a sua corresponsabilidade, né? Tem a responsabilidade por essa conduta, né? Não só pela maneira como o Brasil se insere na economia mundo, mas, lógico, como é que isso é conduzido no Brasil, né? Como é que a gente não tem um parâmetro? Porque, por exemplo, se eu for falar da água na União Europeia, quando eu digo, no Brasil o resíduo de agrotóxico, por exemplo, de glifosato permitido é 5.000 vezes superior ao limite permitido na União Europeia, a União Europeia permite na água, para quaisquer agrotóxicos, o máximo de 0,1 micrograma por litro. O Brasil, para o glifosato, permite 500. Então, por isso, 5.000 vezes mais. E na União Europeia, qualquer agrotóxico tem como limite 0,1 microgramas por litro. Não tem essa variação. E o máximo permitido é de 0,5 microgramas por litro. Imagina, no Brasil a gente permite 500 só para o glifosato. Tebuconazol, se eu não me engano, a gente permite um resíduo 1.800 vezes maior. Então, a gente está falando, quando a gente fala de uma substância assim tóxica, falar em o dobro é muito. Então, centenas de vezes mais, não tem nome para isso. Milhares de vezes mais, o que é isso? E, além disso, a gente não tem limite estabelecido para todas. Então, é o paraíso, né, do lixo tóxico. Então, por isso o colonialismo químico, colonialismo molecular mesmo, porque está no nível molecular, na água e nos corpos humanos, animais, enfim, nos impactando a todos.